Bom, minha pergunta é para o Vinícius. Os movimentos de 15 de outubro, é um caldeirão, né? Um caldeirão de ideias, mas tem uma coisa que é forte, que eu acho que unifica os movimentos do Occupy Wall Street, aqueles vários movimentos de 15 de outubro, e a Grécia talvez seja didático para pensar isso, que você tem decisões de governo, né, problemas que aconteceram nas decisões de governo, e você vai fazer um aperto que vai cair nas costas de toda a população. Então, a grande questão para os movimentos de 15 de outubro é, se a gente vai sofrer as consequências de uma decisão de governo, a gente tem o direito de participar desse processo decisório. Afinal de contas, né, vai cair no nosso lombo isso, então não faz sentido vocês decidirem e a gente assume essa responsabilidade. As experiências de governo eletrônico, elas são um grande avanço na ampliação da cidadania, mas, no entanto, elas são muito focadas na transparência e na prestação de serviços. A transparência é algo fundamental, é uma condição necessária para você ter participação social, para você ter participação na gestão pública. A transparência é fundamental. Mas ela não é uma condição, assim, não basta a transparência para você ter isso. Um exemplo, por exemplo, os dados abertos. É fundamental, um grande avanço oferecer dados abertos, em que o cidadão pode reconstituir os dados e, a partir dessa reconstituição dos dados, entender que processos que aconteceram. Mas os dados abertos não significam participação na gestão pública, porque o cidadão ele não participou dos processos que geraram esses dados. Com a popularização das redes digitais de produção e distribuição de informação, abre novas perspectivas para a participação social, tanto de sujeitos individuais quanto sujeitos coletivos, nos processos decisórios da gestão pública, tanto gerando indicadores, avaliando proposições e apontando soluções. Queria saber como que vocês, em Porto Alegre, que eu acho que é uma das experiências mais avançadas nesse processo de governo eletrônico, até mesmo com experiências de participação, como é que vocês trabalham a perspectiva de ampliação da participação social na gestão pública, mediada em redes digitais, numa perspectiva de você sair de um governo eletrônico, que é focado na transparência, em direção a um governo em rede, que é focado numa sinergia entre população e gestão pública? Bom, volta a Porto Alegre o debate, então. E eu vou falar com um pouco, bem à vontade, porque eu não sou gaúcho, eu sou carioca, mas eu sou parte, né, de uma geração que começou a se aproximar da política olhando para Porto Alegre como um símbolo de renovação da democracia no mundo. E eu me lembro bem da época que eu ia lá, pegava os ônibus lá na universidade para ir para o Fórum Social Mundial e toda aquela energia renovadora que, de fato, emergia de Porto Alegre. Então, acho que não é apenas retórica essa simbologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, no sentido de oferecer alternativas para a renovação da agenda democrática em escala global, né? O orçamento participativo, eu acho que sim, ainda é um símbolo da plena consolidação do Estado Democrático de Direito do nosso país. Bom, e nós queremos agora criar um sistema estadual de participação popular e cidadã, que vai conjugar diversos instrumentos de participação, recuperando instrumentos consagrados, como o orçamento participativo, e adotando novas tecnologias de participação cidadã. Certamente um sistema terá que ser complexo, terá que permanentemente se adaptar a uma realidade nova e ainda em mutação. Aqui tem, inclusive, o Schmidt, que é um dos coordenadores lá do nosso orçamento, do nosso sistema de participação. E a ideia, né, de buscar integrar inovação e recuperação de estruturas consagradas, digamos assim, de participação, foi que nos motivou a criação do Gabinete Digital. Inclusive, optamos sim pela utilização de licenças livres, de dados abertos, queremos também demarcar nesse campo que seja um espaço de apropriação pública, né, por parte de toda a sociedade. Foi totalmente desenvolvido em PHP no primeiro momento, agora a gente está passando para usar também Python e o Ruby. E
sempre, né, também, desde a primeira linha de código, a partir da primeira linha, código público, e isso para nós é um valor importantíssimo. Eu me lembro uma situação muito engraçada, que quando teve aquela sequência que a imprensa noticiaram no mundo inteiro, com ataques, hackers e tudo mais, recentemente, eu virei lá para o nosso chefe de polícia civil e falei, não, mas tem um hacker lá no gabinete. Ele olhou já querendo identificar o indivíduo e prender, né? Mas, enfim, eu acho que o Estado pode sim se apropriar. Agora temos até 2, né, hackers lá no gabinete do governador, que inclusive causou um certo estranhamento no começo. Eu acho que a discussão sobre usos e apropriações dessas ferramentas tecnológicas disponíveis, eu creio que pode ser centro de um grande debate em torno do controle da informação, controle do poder, o controle do conhecimento. Eu acho que em torno desse tema talvez a gente tenha nos próximos anos, o principal ponto de tensão entre Estado e sociedade. Talvez venha daí o maior conflito nos regimes pretensamente democráticos nos próximos anos, e esse conflito, inclusive, já pode ser plenamente observado em experiências como, por exemplo, a do Wikileaks, né? Mas também, aqui no Brasil, a gente poderia usar vários exemplos, né? E não é possível pensar em participação hoje sem pensar em acesso aos códigos de poder e sem pensar também em compartilhamento. E sempre lembrando que não podemos pensar também em transparência como uma mera acesso, disponibilização de dados num site que só técnicos entendem, né? Então, eu acho que devemos partir do pressuposto que a democracia, o Estado moderno, no século XXI, vai estar permanentemente desafiado a absorver todo esse potencial renovador que emerge da utilização dessas tecnologias e emerge da mobilização em rede, que também se torna possível a partir dessas experiências que nós temos. E eu acho, e nós, quando começamos a instituir o gabinete digital, nós estávamos preocupados exatamente com isso que o professor Wilson Gomes coloca, com o qual eu tenho grande base de acordo, embora eu acho que temos que ter uma atenção muito especial para não deslegitimar e não subestimar o potencial de influência, de mobilização que os movimentos sociais no Brasil ainda tem, e o que nos faz diferenciar, inclusive, do restante do mundo. Os movimentos sociais no Brasil são muito potentes. Eles podem diretamente organizar uma parcela restrita da sociedade, mas seu poder de amplificação, de disputa, de combate público é muito mais potente do que aqueles que ele organiza diretamente. Isso é muito importante. Mas acho que sim, queremos organizar também os pipocas. Temos que organizá-los. Queremos falar com os 99%. E essa foi um pouco a ideia que nós organizamos a partir da experiência do gabinete digital, que é um instrumento de participação direta da cidadania e de influência nas decisões públicas, sem mediação. Sem mediação de partidos, sem mediação de sindicatos, de representações, onde o indivíduo da sua casa ou do espaço público, da onde quiser, pode, de alguma maneira, iniciar um processo de influência nas decisões do Estado. Eu acho que isso é um debate importante. Não tenho tempo para apresentar aqui com mais detalhes. Nós distribuímos um documento, o gabinete digital, mas a publicação é analógica, né? Foi distribuída aí para todo mundo, porque aqui a gente não teria tempo de fazer uma apresentação visual, mas nós queremos buscar isso. Acho que o Brasil tem um patrimônio importantíssimo, um patrimônio que remete às formas de organização do século XX e vinculadas ao mundo do trabalho. Nós não podemos esquecer isso. Nós estamos hoje sendo governados por um governo progressista que nos permite esse debate. É muito interessante a gente poder olhar, por exemplo, e ver pessoas aqui de todas as tonalidades, de todas as formas de expressão pública. Isso é possível por conta de um governo que emerge dessa potência organizada em torno de movimentos característicos do século XX. O Brasil, ele não viveu, ou viveu um processo tardio, digamos assim, de desconstituição do mundo do trabalho, de fragmentação dos sindicatos, e ainda temos uma potência. Infelizmente chegamos, eu acredito que nós, sim, chegamos ao poder governamental, governo federal, por conta disso. E isso fez com que se reenergizasse, inclusive. Eu vejo muitas pessoas aqui que representam diversas pessoas que não se organizam e representam com legitimidade, né? Agora, queremos transcender, sem dúvida alguma. Queremos falar com os desorganizados. Queremos acessar aqueles que não foram tocados por nenhuma forma de participação tradicional. Esse é um grande desafio e é isso que nos fará dar respostas consistentes a esse desafio de constituir no século XXI uma democracia real, como sugerem os indignados do mundo inteiro hoje.